Nós vamos ao Rio de Janeiro, tem informação importante a respeito do que pretende o Marcelo Crivella, prefeito do Rio, nas próximas eleições. Parece que não vai pretender nada porque se tornou inelegível. Gustavo Sleman, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, de maneira unânime, por 7-0, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu tornar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível. A decisão foi tomada hoje após voto do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que havia pedido mais tempo para poder analisar o processo em sessão que começou na última terça-feira. Os 7 desembargadores do TRE acompanharam o relator Cláudio Delorto, que votou pela condenação de Crivella por conduta vedada em evento em 2018 com funcionários da Conlurb, empresa de limpeza urbana do Rio de Janeiro, na quadra de uma escola de samba, a Estácio de Sá, no centro da capital fluminense. O relator ainda votou pela multa máxima de R$106 mil. O comício foi denunciado pela nossa reportagem e, na ocasião, Crivella apresentou o filho dele, Marcelo Rod Crivella, como pré-candidato ao cargo de deputado. A defesa do prefeito deve apresentar recurso contra a medida amanhã no Tribunal Regional Eleitoral. Um dos advogados de Crivella, Rodrigo Roca, pediu a suspeição do desembargador Gustavo Teixeira. Isso porque, segundo ele, o magistrado já defendeu a Lanza, concessionária que administrava a linha amarela, em outros processos. A gente lembra que a gestão da via é alvo de uma batalha jurídica entre a empresa e a Prefeitura do Rio. Isso porque o município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, eles argumentam que depois de diversas análises de órgãos de contabilidade, houve a identificação de uma série de fraudes e também de superfaturamento por parte da Lanza na cobrança do pedágio da via que liga a zona oeste do Rio de Janeiro a outros pontos da capital fluminense. E desde então, há cerca de 2 anos atrás, começou essa batalha jurídica entre a Prefeitura e a Lanza, e acabou que agora, recentemente, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, a linha amarela voltou para a administração da Prefeitura e, por hora, está com o pedágio livre até o fim da pandemia. Por que eu estou contando isso? Porque o Gustavo Teixeira, um dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, que participou desse processo, dessa sessão, desse julgamento contra Marcelo Crivella, ele, segundo o advogado de Crivella, o Rodrigo Roca, já defendeu a Lanza em outros processos e, por conta disso, não poderia ter participado desse julgamento que envolve o Marcelo Crivella. Então, agora, ainda há muito pano para a manga nessa história. Agora é aguardar os próximos capítulos. Amanhã a defesa deve apresentar um recurso no TRE e já informaram, os advogados de Crivella que, caso não consigam sucesso no TRE, devem apelar para o Tribunal Superior Eleitoral. Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição aqui no Rio de Janeiro. Candidatos do Rio de Janeiro e pré-candidatos também envolvidos com muitas coisas conturbadas, digamos assim, em relação a investigações, em relação à polícia também, Ministério Público Federal. A gente lembra, por exemplo, da Cristiane Brasil, que está presa, chegou a ser candidata também à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, um cenário, digamos assim, bem conturbado na política do Rio de Janeiro, na Prefeitura, no caso do governo também, com o Wilson Witzel, que sofreu uma nova derrota ontem na Assembleia Legislativa, sem contar também diversos casos nos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro, de prefeitos que foram cassados, prefeitos que estão sendo investigados, prefeitos, inclusive, que sofreram impeachment, como foi o caso da cidade de Itaguaí, na região metropolitana, que o prefeito sofreu impeachment, assim como o vice-prefeito. Então, uma questão bem conturbada na política do Rio de Janeiro, Ronald. Muito bem. Valeu, Gustavo Sleman. As informações do Rio de Janeiro. Até a próxima. Um abraço. Valeu. 4h37. Como disse o Gustavo, o Zaidan, não falta assunto ligado à polícia e à justiça envolvendo os que desejam cargo, seja no executivo ou no legislativo no Rio de Janeiro. É verdade, Ronald. E essa decisão do TRE do Rio, já se sabia o resultado, né? Porque estava 6-0, faltava apenas esse desembargador que havia pedido vistas, né? Portanto, 7-0, inelegibilidade por 8 anos, por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Agora, vai recorrer em busca, pelo menos, de uma decisão liminar, né?
que permita que ele concorra, provavelmente, no final das contas, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. E sobretudo, claro, caso não consiga, vai buscar no Tribunal Superior Eleitoral. E provavelmente é isso que vai acontecer. O assunto deve chegar à instância máxima da chamada Justiça Eleitoral, né? E há até a chance de um recurso ao Supremo, alegando inclusive que não houve chance para a defesa se manifestar, que não houve pleno direito de defesa. O advogado já argumentou isso e, portanto, é certo que se ele não conseguir na Justiça Eleitoral, vai bater na porta do Supremo pedindo que o julgamento seja considerado nulo porque a defesa não teve o amplo direito respeitado, o amplo direito de apresentar as suas alegações, né? Agora, o problema, o que dificulta a vida do Crivella e da sua defesa, dos seus advogados, é a lentidão para que esse processo ande, né? Você pode ter, por exemplo, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no próprio Supremo, quando essa decisão for tomada, pode já não haver a menor chance de ele apresentar sua candidatura, dele participar de debates, ainda que haja tempo para concorrer, isso pode acontecer às vésperas da eleição. Então, de fato, a situação que já não era das melhores, né? Dada a impopularidade atual do Crivella, mas ela pode, inclusive do ponto de vista legal, se tornar inviável. Ainda que ele consiga uma liminar, pode ser muito em cima do laço, a não ser que rapidamente sua defesa consiga uma decisão ainda que liminar na Justiça Eleitoral, Ronald.